Abra sua Bíblia. Se não trouxe a Bíblia, ouça a palavra. Feliz também aquele que ouve. Salmo 116. Que o Espírito do Senhor possa aplicar essa palavra no seu coração, porque tem aplicado no meu, e que o Senhor nos dê graça, que o Espírito do Senhor nos dê poder para cumprir o que a palavra do Senhor nos pede. Que este salmo seja aquilo que o teu coração, o nosso coração almeja e deseja. Salmo 116. Ouça com entendimento e leia com entendimento. Não deixe que o inimigo tire o privilégio de entendermos a palavra do Senhor. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Amém? O que nos chama a atenção, irmãos, que eu coloquei para nos chamar a atenção neste salmo, que diz: que darei ao Senhor? Eu faço uma pergunta: que temos dado ao Senhor? Que demos ao Senhor durante esta semana? Ou que demos ao Senhor neste momento que estamos reunidos aqui? Temos dado o louvor que Ele merece? Temos dado a glória que Ele merece? Que darei ao Senhor? Que darei? Que temos dado? Dizer do Senhor para conosco seria algo redundante, porque Ele tem nos dado cada dia e temos experimentado da graça dEle. Mas aqui, chamando a atenção, o que eu tenho dado, o que você tem dado como igreja, como nós temos dado ao Senhor. Deus não necessita de nada, nem estabelece um preço para a sua graça e misericórdia, porque elas são gratuitas. O salmista promete adorar a Deus em voz alta e em público, entre os demais fiéis. No salmo ele está prometendo, quando ele estivesse lá nos átrios do templo,
junto com outros, ele estaria lhe dando louvores a Deus. Na Páscoa, este salmo é lido depois da refeição, imediatamente após a terceira taça de vinho, chamado de cálice da salvação. Nos chama a atenção para o cálice da salvação de Deus, na mesma noite em que o Salvador foi traído. Vamos ler Lucas, capítulo 22. O cálice da salvação. Lucas 22, 14 a 22. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois eu vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e parti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Esse, irmãos, é o único lugar no Antigo Testamento que esta frase está escrita: o cálice da salvação, precisamente com esse tipo de formulação. Provavelmente tem o significado do cálice citado em Salmo 16:5, que diz assim: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. O que é o cálice? O cálice que me salvou. No Salmo 23:5 diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, e meu cálice transborda. O cálice que transborda quer dizer a alegria de que eu sou salvo. A alegria tem que, essa salvação que o Senhor me concedeu, que tem concedido a todos nós. E se existe alguém aqui nesta noite que não é salvo, é momento de pensar nisso. O que você tem dado ao Senhor na sua vida? A salvação, ela pula dentro de nós. Davi entendia isto, e nós temos que entender. Como não daremos graças ao Senhor? Como não daremos graça? Pois a salvação, ela pula de dentro de nós, ela nos dá alegria. Nós podemos não ter nada neste mundo, mas se somos salvos, já somos felizes. Porque muitos aí gostariam de poder desfrutar das muitas coisas que nós desfrutamos, mas estão em cadeias, em prisões. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A alegria de ser salvo. Você sente essa alegria? Irmãos, quando a gente lê a Bíblia, ela é coisa maravilhosa, e nós perdemos isso. Que darei ao Senhor? Eu creio que muitos aqui já fizeram promessas a Deus.
Ah, mas nós fazemos muitas promessas, mas 24 horas depois ou 3 minutos depois nós já esquecemos. Mas o Senhor não esquece, Ele lembra. Você prometeu ser servo de Deus, como o salmista declara? Eu sou servo, ele está dizendo aqui no texto dos Salmos. Ele diz que é servo. Irmãos, servo é aquele que não tem mais direito de ir embora se quiser ir. Um escravo, quando ele recebia na sua alforria o direito de ir embora, ele podia ir embora, escolher outro senhor, outra casa, mas quando ele dizia, falava assim, não, eu quero continuar aqui, o Senhor é o meu servo, eu quero continuar aqui. Aquele senhor pegava aquele escravo, pegava uma sovela, negócio de ponta, num baita, uma porta, furava a orelha dele. Ele não tinha direito de mais ir embora. Irmãos, quando nós declaramos ser servo do Senhor, nós não temos mais direito nenhum. O único direito que eu tenho é de olhar para o seu Senhor, graças te dou, porque eu sou teu servo. Muitos, no dia em que decide ao Senhor aquela maneira comum de levantar braços, ou muitas vezes nem assim acontece. Quantas conversões existem no andar do dia, ou ouviram uma música? Eu lembro-me quando estava na Praia do Suá, quando jovem, à noite, em oração, nós estávamos lá atrás, no salãozinho dos jovens reunidos, estávamos orando, e não sei se providência de Deus, os portões lá do muro, da entrada do local de reunião chamado Batista, estava aberto. Entrou um jovem, que ia passando na calçada, ele ouviu, nós estávamos cantando lá, ele ouviu e entrou. Ele entrou. Sabe o que aconteceu com esse jovem? Ele foi salvo. Deus age de muitas maneiras. As pessoas têm que reconhecer, nós temos que reconhecer que somos servos de Deus. Todo verdadeiro seguidor de Cristo deve se tornar um servo de Deus. Eu sou servo. Ah, meu Deus, quantas vezes nós fazemos o que nós queremos? Muitas das vezes o Espírito Santo está falando na nossa mente, no nosso coração, o que Deus está querendo de nós. Não seja nem de pregar, evangelizar, mas querendo que comunhão com a Bíblia, com oração, momento, nós não entendemos, deixamos por tantas outras coisas. Jesus Cristo é o nosso exemplo maior. Muitos querem ser Deus neste mundo, ser servido, mas o Criador do universo, Ele desceu da eternidade, tornou-se homem e veio servir. Aleluia. O exemplo maior foi de Jesus. Ele se tornou servo dos seus discípulos, lavando os seus pés. Nós vemos este fato lá em João 13, de 1 a 17, que era comum na sociedade daquela época, por causa dos caminhos empoeirados, dos servos de Deus, dos itinerantes, as pessoas. Você recebia alguém na sua casa, você punha a bacia de água e lavava os pés daquela pessoa, era comum isso. E todos ali estavam esperando alguém fazer isso. E Jesus foi, tomou a toalha, foi lá, e ele falou: quem quer ser grande, primeiro serve. Como servo, escravo, o que devo dar ao Senhor? Irmãos, hoje não tem ninguém praticamente vivendo como escravo. Mas eu lembro do meu avô, da minha avó, que tinha tropas de burro para entregar produtos, né? Porque hoje tem automóveis, tem caminhões, naquela época eram tropas de burro. Ele tinha empregado, chegava para o empregado, falava: amanhã, 3 horas da madrugada, você levanta, colhe as mulas, coloca
os arreios nas mulas, que nós vamos viajar, levar o material e vamos para lá. 3 horas que ele contou para mim, ia lá. Porque ele era servo, ele cumpria. Como servo, escravo, que devo dar? Sua vida, quer dizer, a sua vida como santidade, separado para Deus. Que darei ao Senhor? A minha dedicação. O que eu devo dar ao Senhor? Às vezes você é muito bom dar dinheiro, né? Muitos aí dão dinheiro para Deus. Troca, faz troca. Não. O que eu devo dar? A oração. Como é difícil orar, hein? Irmãos, é difícil orar. É difícil. Muitas dificuldades, muitos problemas nos lares, nas casas, familiares, no mundo acontecem por falta de oração. Mas é oração sua. Ora por mim, meu irmão. Mas você não ora, não adianta. Adianta em termos, mas Deus quer que você dê a Ele a palavra. O Senhor quer ouvir de você um momento. Alguns têm estes privilégios por misericórdia do Senhor. Oração, como é difícil. Leitura da Bíblia. Eu tenho um livro de meditação diária que eu leio todo dia, em versículo. E esse irmão abençoadíssimo traz uma explicação, aplicação. Deu para o Rogério, deu para o Júlio e para outras pessoas já andei dando por aí. O Rogério disse que está lendo. Ler, tem que ler. Seja de manhã, de tarde, de noite, mas nós temos que ler a palavra de Deus. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Você tem que dar a Deus a leitura da palavra. Aí você vai crescer, vai ser maduro, não vai ficar dependente dos outros, dependente de homens. Nós precisamos uns dos outros, isso é bíblico. Eu preciso da oração dos irmãos. Eu preciso que eu ore pelos irmãos todos nós juntos. Mas eu não posso fazer disso dependência. E o testemunho. Nós prometemos dar ao Senhor. Às vezes chega no final do ano e faz aquelas promessas: Senhor, este ano eu quero orar mais, eu quero ler a Bíblia mais. Eu com 19, 18 anos, desde garoto, desde os 9 anos, comecei a conhecer o Evangelho. Lá na chamada Batista Leidon Cavati, todas as vezes que tinha lá aquela brincadeira de quem abria a Bíblia mais rápido, eu ganhava todas. Eu não sei como é que consegui. Fazia, abria lá no local certinho, ganhava praticamente quase todas. Eu com 17, 18 anos, eu ainda não tinha lido a Bíblia toda. Eu já falei isso. Jovens, não vou pedir para levantar o dedo aqui não. Deve ter jovem que ainda não leu o livro de Provérbios todos ainda. Olha o Espírito e lê o livro de Provérbios. Um por dia, um capítulo por dia. São 30 capítulos. Vai ver quanto nós andamos aquém que o Senhor quer que nós demos para Ele. Mas eu, meia-noite, eu ligava na Rádio Mundial para gravar a música que não estava rodando ainda por aí, para gravar no meu gravador, para mostrar para os outros, né? Não é música de gospel, não era música comum.
Aquilo quando caiu no meu coração, eu falei, eu perco tempo com isso. Chegava do colégio, meia-noite, tinha que gravar, 15 minutos de música, dormia. Passei a fazer o seguinte, esses 15, 20 minutos eu vou começar a ler a Bíblia. Fui aumentando. Dentro de um ano eu li a Bíblia toda. Menos de um ano eu li. Essa Bíblia que está aqui, eu li ela toda, com 1 ano e meio, com comentário. Temos que ler a palavra, irmãos. Não tem aonde correr. A leitura da Bíblia, tem que ser. Eu prezo por isso, que o Senhor tem me dado graça de fazer isso. E a gente vê pessoas com dificuldade de como saber as coisas porque não leem. E o testemunho? Não há quem não ore, quem há quem não lê a Bíblia, quem há quem não dá testemunho. Estou dizendo para você, alguns irmãos têm algum ministério. A Jennifer, por exemplo, ela entra dentro do ônibus, ela fala, ela está lá na feira, ela fala. Deus deu isso para ela, você não vai copiar, talvez se eu copiar não vai dar certo. Mas tem muitas maneiras de dar testemunho. Quantas vezes vou visitar um cliente, um empresário, já fui em loja que ela está toda atarefado. Ele sabe, chegou até o herdeiro, hoje está pegando fogo, não sei como é que eu vou fazer. Para vem cá, eu orei com ele, o Senhor abençoa, dá uma sabedoria dele. Eu não, obrigado. Com a palavra, irmãos, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Alá também diz que é Deus. O Deus nosso é o Yahvé. Não é ídolo. Não é um ídolo simbolizado, seja por imagem ou por qualquer astro celeste. Jesus te abençoe. Irmãos, há peso no nome de Jesus. Há poucos dias, liguei a televisão ligada, passando os canais lá, caiu num programa evangélico. Eu parei e fiquei prestando atenção. Irmãos, 20 minutos ouvi o irmão, que tem um título de pastor, falando lá, não falou uma vez de Jesus Cristo. Ele só falava Deus. Uma irmã que teve lá dando testemunho falou do Espírito Santo, e o outro falou de Jesus Cristo. Ele não falou uma vez, por misericórdia. Está escrito na frente, Jesus Cristo é o Senhor. O versículo 14 do Salmo 116 diz assim: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. O verso 14 nos chama a atenção para cumprirmos os nossos votos, aqueles que foram feitos nos momentos de pressão. Quem não tem momento de pressão nessa vida? Se não teve ainda, é um privilegiado. Aí que você tem que dar graça mesmo. À luz do verso 16: Senhor, deveras, sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Irmão, na luz deste versículo, o salmista percebe como a bênção de seu livramento era especial. Quebraste as minhas cadeias. Qual é a cadeia que nos prende? Qual é a cadeia que está prendendo? Irmãos, há muitos servos de Deus que têm cadeias prendendo ele. No mundo há cadeias infernais, vícios, prostituição, droga. Alguém diz assim: o homem tem livre-arbítrio. Falei, tem? Ou você é carregado para o diabo para onde ele quer que você vá, que ele quer, ou você é levado pelo Senhor. Se é servo de Deus, o livre-arbítrio dele agora é só servir o Senhor. A direção é o Senhor. É o Senhor. Eu duvido o camarada das trevas, no mesmo tempo ele está na luz. Não, ele é das trevas. Não tem aonde, não tem dois caminhos. Só tem duas religiões no mundo: a porta estreita e a porta larga. O texto da Bíblia diz lá os exemplos que Jesus diz: quebraste as minhas cadeias. Irmãos, você está sentado aqui, eu estou aqui à frente falando para os irmãos. Quantas cadeias o Senhor já quebrou nas nossas vidas? E quantas cadeias Ele tem quebrado? Se nós estamos aqui, irmãos, é porque cadeias foram quebradas e têm sido quebradas. Então há motivo de nós dar graças ao Senhor. Que darei a Ti, Senhor? Irmãos, é muito...
triste quando nós nos reunirmos, irmãos, há motivo de pular. Muitos vão num show, num rastro de música. Eu creio que até pessoas cristãs que estão ali no meio ali, chegam lá, eles vibram, pulam, dançam, mas no louvor do povo de Deus, fica tudo com vergonha. Para lá, não, eu não vou fazer isso não, velho. Irmão, nós temos liberdade. Eu me alegro no louvor com o Senhor. Eu me alegro. Eu me alegro. Quebraste as minhas cadeias. Davi entendeu quantas cadeias Davi tinha, mas Deus o abençoou. Quais são elas? Lembra delas aí. Lembre dela no momento do louvor. Lembra que tem problemas. Não lembra, o Senhor quebrou a minha cadeia. Irmãos, não é verdade? Quantas amarras o inimigo pode colocar diante de nós para não estarmos em reunião? O que devemos dar ao Senhor? Dar graças a Ele, a Jesus Cristo. O que eu devo dar ao Senhor? O versículo 17 diz: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Você está procurando momentos bacanas para adorar o Senhor? Eles, bacana. Quando venho, tem que fazer uma cirurgia no coração, né, Porfiro? Ou qualquer outra coisa. Sacrifícios e ações de graça. Não é o sacrifício mosaico que o Senhor quer agora. Sacrifício e ações de graças, lá em Levítico 22, 29 diz assim: quando oferecer de sacrifícios de louvores ao Senhor, falo-eis para que sejais aceitos. O que você diz que dá ao Senhor, será que o Senhor está aceitando? Falo-eis, está aqui, ó. Falo-eis para que sejais aceitos. Quantos louvores não podemos estar falando que está louvando? Será que Deus está aceitando? Não é o sacrifício mosaico que o Senhor quer agora. Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Todo o meu ser é algo de razão. Eu estou aqui para dar graça ao Senhor. Não estou motivado porque levanta a mão, dá um pulo e não sei o que, agora fala aleluia. Não, é a minha razão. Eu tenho razão para isso. O Senhor tem me abençoado, o Senhor tem quebrado as minhas cadeias. Senhor, louvado seja o teu nome. Glória ao teu nome. Há motivos. Devemos dar um verdadeiro louvor com ações de graça. Salmo 50, apenas um versículo aqui, 23, devia ter copiado aí. 50, 23 diz assim: o que me oferece sacrifícios de ações de graças, que quer dizer adoração. Ações de graças quer dizer adorar ao Senhor. Esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Irmão, há daqueles que adoram o Senhor, que dão graças ao Senhor, ações de graça ao Senhor de coração, que ele não veja o livramento do Senhor. Aquele que prepara o seu caminho, prepara como? Anda em conformidade com esta palavra aqui. Oferecer um louvor de coração.
Irmãos, o inimigo coloca cadeias, a gente sabe disso. Lembro-me do irmão Valdir, que você não quer fazer, faça. Ah, não estou com vontade de orar, começa a orar. Não estou querendo ler a Bíblia, leia a Bíblia. Ah, eu não estou bem para orar hoje não. Começa a glorificar o Senhor, o Espírito vai levando. O Senhor sabe, o Espírito conhece as nossas limitações, o desejo do nosso coração, o que pode estar acontecendo conosco. Ele vai nos alegrar, Ele vai nos abençoar. O louvor de coração que o Senhor está querendo, Salmo 131 diz, 138 versículo 1 diz: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. Irmãos, eu vi um, como é que fala no computador? No site, né? Um filmezinho, um pequeno filme, sobre o islamismo na Europa, nos Estados Unidos, nas Américas. Essa pessoa vai chegar em Valadares, meu sobrinho que estava lá em casa, ele recebeu numa palestra que ele está fazendo um curso de tenente. Ele recebeu na palestra que ele está fazendo um curso em Belo Horizonte. Eu falei, passa esse vídeo para mim, depois eu vou passar para os irmãos. Via celular, e os irmãos vão passar para todo mundo. As tradições que nós temos do Evangelho, qualquer outra coisa, ela é passada de geração, não é assim? Eu passo para os meus filhos passam para os filhos. Isso, para acontecer, tem que ser, o casal tem que ter pelo menos 2 filhos a 3 filhos, para manter esta tradição, se continuar ensinando. Isso está caindo. Na Europa, os filhos é 1.3, 1.2, 1 por família, o máximo 2, está assim. E no islamismo não, eles pegam a criança e ensinam, e a casa tenha muitos filhos. O negócio é de assustar. Com 50 anos, daqui a 50 anos, será que o islamismo tomou conta do mundo? Hoje não é centena, não, são milhares. Que existe o islamismo radical e existe os mais moderados. O radical vocês veem aí, por exemplo, na televisão. E o Evangelho, muitas das vezes, ainda vai. A Europa era o berço do Evangelho. Era o berço. As chamadas igrejas lá virou mesquita. O Senhor quer um louvor no Espírito. Salmo 100, de 1 a 5. Nós cantamos, terça-feira, toquei no violão esse salmo, de 1 a 5, né, todo. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Hoje, os átrios é a presença de Deus, é na sua casa, em qualquer lugar aqui. Antes era o templo, hoje não tem mais templo. Tem templo dos homens. O templo hoje somos nós. Na presença da congregação do povo de Deus, que é a igreja. Com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Render-lhe graças e bendizer o nome, porque o Senhor é bom. Aleluia. E a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Irmãos, o primeiro versículo aqui, primeiro 2 é um convite à adoração. Do versículo 3 até o versículo 4 é a razão para nós adorarmos. Do versículo 4 diz o convite à adoração. E o versículo 5, razão para adorar. Então existe. E o Salmo 119, versículo 108 diz: aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios. Oferecerei-te-ei sacrifício de louvor. Às vezes é muito bom eu fazer algo, se estipular algo, vai dar tanto, faz isso, as pessoas querem. Mas, irmãos, partir algo do coração é muito difícil. Em Hebreus 13:15 diz:
por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é frutos de lábios que confessam o seu nome. Dar graças, irmãos, oferecer louvores a Deus, sacrifício de louvor, são de lábios que confessam o nome de Jesus. No louvor você está confessando ao Senhor. Sob a antiga aliança, o sacrifício era extremamente importante. Na nova aliança, Deus quer o louvor e a gratidão do seu povo, e não oferta de animais e grãos. Traz um boi aí todo domingo e põe aqui à frente. Isso talvez seja mais fácil do que você adorar o Senhor. Mas Deus quer o nosso coração. Uma vez que todos os cristãos do Novo Testamento são sacerdotes. Uma vez eu já preguei aqui para os irmãos. 1 Pedro 2. Pedro 2:5. Também vós mesmos, eu, tu e eles, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Eu sou casa de Deus. Você é casa de Deus. Todos os salvos são casa de Deus. A casa só pode ser ocupada por um, ou pelo Espírito do Senhor, ou por demônios. A casa não fica desocupada. Somos casa de Deus, edificado casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Oferecer de sacrifícios espirituais, de louvor. Eu individualmente, eu sou sacerdote, eu tenho privilégio, eu não posso depender. No Velho Testamento o sacerdote apresentava, agora eu tenho esse privilégio, pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus eu me apresento diante dele e falo: Senhor, te dou graças e te louvo. E o verso 9 diz: vós, porém, vós, é nós, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Amém? Todos têm ofertas de louvor e gratidão a Deus. Todos nós temos motivo de dar graças a Deus. Ninguém não tem, pode deixar de ter isso. É impossível o servo de Deus. Qualquer opressão do inimigo, qualquer tristeza, qualquer enfermidade, decepção, é menor do que o Senhor tem feito por nós. Tudo vai passar. Os céus estão. Alguém me deu um celular para ouvir um testemunho de uma menina dela chorosa, falando língua estranha, né? Jaimin. E a menina, eu ouvi ela falando: aos sinais, Jesus está vindo para arrebatar a sua igreja. Ela chorando, falando, chamando a atenção, espalhando. Aí eu falei para o Jaimin: olha, arrebatamento da igreja não tem sinal não. A história está aí, dia após dia. Se Deus colocasse um sinal, vai acontecer isso no mundo, vai vir o arrebatamento. Todo mundo vai ficar aguardando o sinal. E a vida, nada com Deus, né? Aí na hora que acontecer, Jesus me perdoa. O negócio é sobreaviso. Vai tocar a trombeta. Vai tocar a trombeta. Os que estão sentados vivinhos aqui serão transformados. Os mortos ressuscitarão. E vai encontrar com o Senhor nos ares. Isso pode ser agora, hein? O Senhor é longânimo. O Senhor é misericordioso. Eu não sei quando é que vai completar
tempo dos eleitos que o Senhor está preparado. Não sei, talvez pode ser agora. Sacrifícios de louvor que o Senhor quer. Salmo 54, 6 diz: oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Voluntariamente. Por que na Bíblia aquela pessoa era tão abençoada? Ele entendeu isso, irmão. Nós precisamos entender. É algo voluntário, espontâneo, de agradecimento. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. É bom. O que o Senhor quer também? Frutos de lábios. Oséias 14, 2 diz assim: o louvor, a gratidão são frutos de lábios. É o que meus lábios produzem. É palavras torpes, cânticos que não glorificam o Senhor. Eu não tenho nada contra o rock. O rock é rock. O Senhor é o Senhor. Mas o meu louvor é para o Senhor. Oséias 14 diz assim: tende convosco palavras de arrependimento, e convertei-vos ao Senhor, e dizei-lhe: perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Amém? Tende convosco palavras de arrependimento. Isso que o Senhor quer. Não é remorso porque fez algo e amanhã torna a fazer de novo, ou pela consequência do ato, aí colhe o fruto daquilo. Não, o Senhor quer que nós nos arrependamos. Tende convosco palavras de arrependimento, e convertei-vos do Senhor, e dizei: perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Amém? Estamos prontos para render graças ao Senhor? A palavra está nos chamando a atenção para isso, para mim e para cada um de nós aqui. E quanto nós perdemos, eu posso perder, ou estou perdendo, nos momentos que eu não estou fazendo essas coisas, e que o nosso coração esteja envolvido nessas coisas. Amém? Glória a Jesus. O Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre.